Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, seja muito bem-vindo à minha nova casa. Eu acabo de mudar os meus livros para minha casa nova, ainda não mudei fisicamente, mas já montei aqui o meu espacinho, então nesta casa eu ganhei um escritório, ampliei a minha estante, que apesar de não ser definitiva, por uma questão de tempo, né, gente? Que tempo, que é sempre escasso. Eu ainda não tenho uma estante definitiva, mas esta aqui já é ampliada, já cabem todos os meus livros. Ganhei mesa, mas ainda não tenho uma cadeira, por isso que eu estou sentada aqui no chão, para compartilhar com vocês os livros novos de não ficção que entraram na minha estante desde a última vez que eu mostrei, né, os livros novos que entraram na minha estante de não ficção, que eu já não me lembro mais quando foi. E é isso, bem-vindos. Espero que vocês gostem. E eu quero começar mostrando para vocês alguns livros sobre a Primeira Guerra. Quem acompanha o canal já sabe que esse é um assunto que tem me interessado bastante ultimamente. Eu já li alguma coisa sobre a Segunda Guerra. Existe bastante literatura, inclusive em português, sobre a Segunda Guerra, tanto de ficção quanto de não ficção. Mas sobre a Primeira Guerra, gente, eu descobri que tem muito pouco, inclusive em português. E eu também li muito pouco, então eu sei praticamente nada sobre a Primeira Guerra. Eu sei só, assim, pinceladas. Eu já li alguns livros de ficção, inclusive vou deixar passando nos cards aqui, para vocês poderem conferir, porque eu já fiz vídeos sobre esses livros. São umas dicas de leitura muito boas, diferentonas mesmo, mas muito boas. E eu quero começar falando sobre uma autora, da qual eu já mostrei 2 livros que eu comprei dela, The Proud Tower, da Barbara Tuchman. Esse livro, inclusive, eu já estou lendo muito lentamente, gente, porque a quantidade de informação que tem aqui dentro é absurda sobre o século XIX, que foi um período pré-Primeira Guerra. Então, neste livro aqui, ela está preparando o leitor para o que virá, né, durante o século XX, inclusive a Primeira Guerra. Então, coisas que a gente lê em livros de ficção, que são utilizados nesses livros pelos autores, que eram do século XIX ou do início do século XX, ela aqui vai destrinchar. Gente, só lendo, é um livro muito bom. Tem em português, mas inclusive vocês, aliás, infelizmente, vocês só vão encontrar em sebos. Eu já falei desse livro aqui, tá? E já falei também desse outro livro, que é uma continuação, The Guns of August. Esse não tem em português. Ela fala aqui do início da Primeira Guerra, tá? Como que ela começou e por que começou, dando continuação, né, a esse The Proud Tower. Esse livro aqui, inclusive, ganhou o Pulitzer. E aí, complementando agora essa coleção, eu comprei o terceiro, que é The Zimmerman Telegram. Também não tem em português, mas infelizmente, né? E esse aqui vai falar sobre os Estados Unidos entrando na Primeira Guerra em 1917 e 1918. Então, vejam, é uma trilogia, tá? Fantástica dessa autora, Barbara Tuchman, e que vocês não vão encontrar em português, a não ser em sebo, né, The Proud Tower. E por que eu estou falando dessa trilogia aqui? Porque eu tenho esperança que a gente, quanto mais fale, né, quanto mais comente, quanto mais clique aí nas livrarias Amazon, Cultura e todas as livrarias que tem em português, procurando por esses livros, a gente cria uma demanda. E quem sabe, né, a gente encontre ou estimule uma editora a trazer uma nova edição, né, em português de Proud Tower, e quem sabe traduzir esses 2 livros aqui. Então a gente tem que criar demanda, eu acredito nisso, tá? Por isso que eu mostro esses livros para vocês. Este aqui já é um livro que tem em português. Sempre que tiver em português eu vou deixar aqui a capa para vocês conferirem. E vou deixar sempre os links para vocês poderem adquirir aqui na descrição do vídeo. Vocês já sabem que se vocês adquirirem por esses links, vocês ajudarão muito o canal e desde já eu agradeço. Esse aqui é um livro da historiadora Margaret Macmillan, ela é canadense. E Os Caminhos para 1914, a Guerra que Acabou com a Paz. Então aqui nesse livro de 700 páginas,
ela vai contar pra gente quais foram os caminhos que levaram à Primeira Guerra. Eu não sei se ela vai desenvolver o tema, mas assim que ela vai explorar os caminhos, né? Como é que se chegou à Primeira Guerra, tá? E esse, como eu falei, tem em português. Um outro livro que é sobre a Primeira Guerra, mas não diretamente sobre a Europa. Dessa vez ele vai falar sobre o Oriente Médio, que é a queda dos otomanos, e quem escreveu foi esse historiador inglês, ele é o professor de Oxford, Eugene Rogan. Infelizmente esse livro não tem em português, aliás tem muito pouca literatura sobre esse tema em português, mas esse autor aqui vai contar como que a Primeira Guerra chegou no Oriente Médio e quais foram as consequências. A gente sabe que foi a queda, né, do Império Otomano, que tinha a sua centralização ali na Turquia, e aí o Império foi dividido entre as grandes potências imperialistas aí, europeias. Então a gente sabe que teve consequências muito sérias para todo o século XX e que, obviamente, chegou até o século XXI, né? Então é um assunto que muito me interessa também, não só por causa da Primeira Guerra, mas porque eu gosto muito de aprender sobre o Oriente Médio. Um outro livro que eu encontrei sobre o assunto, e esse tem em português, que é Os Sonâmbulos, The Sleepwalkers, como que a Europa entrou na guerra em 1914, do Christopher Clark, que é um historiador australiano que vive na Inglaterra, e ele vai novamente aqui discutir os motivos que levaram à Primeira Guerra, né? A polarização da Europa, a crise dos Balcãs, né? Então ele vai discutir todos esses motivos que levaram, né, à eclosão da grande Primeira Guerra, que na época não se chamava assim, né? Se chamava só de guerra. Como eu falei, tem em português, tá? A um preço absurdo, mas tem, eu não entendo porquê, né, que é tão caro assim, mas eu acho que também vocês vão encontrar mais barato usado, tá? Em selos. E por falar em Balcãs, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, Balkan Ghosts, Uma Jornada através da História, do Robert Kaplan, que é um escritor americano que tem mais de 16 livros sobre relações exteriores, Foreign Affairs. Não tem em português, mas ele vai falar um pouquinho aqui sobre os países dos Balcãs, sobre o qual eu não sei nada, não conheço essa região, tá? E hoje essa região é constituída pela Albânia, Bósnia, Bulgária, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia, Romênia, Sérvia e Eslováquia. E aí vocês viram, pelo livro anterior que eu mostrei para vocês, aqui, do Sleepwalkers, em que ele fala sobre a crise nos Balcãs. Vai ser muito interessante entender um pouquinho o que estava acontecendo nessa região antes da eclosão da Primeira Guerra. Assim como este outro aqui, The Great Game, que é do Peter Hopkirk. Hopkirk, não sei se é assim que fala. Esse é um livro que eu conheço há muito tempo, já tinha ouvido falar, morando no Brasil, quer dizer, pelo menos há uns 6, 7 anos atrás, e que mesmo aqui estava esgotado, e que eu cheguei na livraria assim, do nada eu vi na estante e já passei a mão, porque esse aqui vai contar um pouco, né, desse conflito entre a Inglaterra e a Rússia pelo controle da Ásia Central durante o século XIX. Aquela região que é do Mar Cáspio, que abrange o Irã, o Cazaquistão, o Quirguistão, né, o Azerbaijão. Então, a Rússia e a Inglaterra brigaram por essa região. E aí você vai pensar, mas por que, né, que a Inglaterra estaria brigando, né, entrando em conflito direto com a Rússia por causa dessa região? Petróleo, né? Então, assim, no século XIX já se sabia que essa região tinha muito petróleo e essas duas potências brigavam, né, entraram em conflito por causa do petróleo. Também é outra região que eu sei pouco, inclusive eu já li um livro que se passa em Baku, no Azerbaijão, que é o Ali Nino, e eu vou deixar passando aqui nos cards. Se vocês não leram, a gente leiam, tem em português, tá? E é um livro tão bonito, porque é uma história de amor, mas ele se passa nessa região aqui de Baku,
durante a Primeira Guerra, né, e durante a queda do Império Otomano. Então, todas essas coisas vocês veem que estão interligadas. Então, quando você sabe um pouco mais de história e vai ler esses romances que estão embasados em fatos históricos, né, e não necessariamente é um romance histórico, mas é embasado em fatos reais, fica muito mais rico, né? A leitura fica muito mais rica, tá? Por isso que eu gosto de livros de história. E aí eu queria mostrar um outro livro, que inclusive eu já li, que foi lançado agora acho que em outubro, foi outubro, começo de novembro, mas eu li assim muito rapidinho, porque ele é fininho mesmo, tá? E é One Vote Away, né, do Ted Cruz, que é um senador republicano, texano inclusive, e aqui ele vai contar pra gente como um único voto da Suprema Corte pode mudar a história. Gente, é um livro muito interessante, muito mesmo. Primeiro porque ele vai falar um pouquinho sobre a Constituição, como é que a Suprema Corte funciona aqui nos Estados Unidos. E aí depois isso ele vai falar na introdução, né? Vai falar que ele... não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2016 ele concorreu nas primárias dos republicanos para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, e quem ganhou foi o Trump, e ele não apoiava o Trump em início. Ele fala aqui por quê, e fala o porquê que depois ele mudou a posição dele, passando a apoiar o governo do Trump. E ele vai dividir em capítulos aqui alguns fatos e vai mostrar quais foram os casos julgados pela Suprema Corte e que ficaram por um voto, né, na decisão a favor ou contra algum tema. Então ele vai falar sobre a liberdade religiosa, sobre a livre escolha de escolas, o direito às armas, né, a soberania nacional, o aborto e por aí vai. Então ele fala sobre cada um desses temas, desses capítulos. É um livro excelente para quem quiser entender um pouquinho mais sobre como funciona a Suprema Corte nos Estados Unidos, como é diferente, né, da Suprema Corte no Brasil, mas o perigo que se corre também aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, da Suprema Corte passar a legislar, né? Porque a Suprema Corte não legisla, ela só aplica a lei, principalmente em relação à Constituição. Mas, né? A gente sabe que essas coisas estão acontecendo, infelizmente, tá? Quem acompanhou aqui o Victober, quer dizer, as leituras de obras vitorianas durante o mês de outubro, aqui no canal, acabou me perguntando por onde começar a ler sobre a Era Vitoriana. E aí eu sugeri essa biografia aqui da Rainha Vitória, da Julia Baird, que é uma biografia que tem em português. E uma curiosidade sobre essa escritora é que ela é uma meia-irmã do John Lennon, né? Ela é uma professora aposentada que, segundo ela mesma diz, né, procurou revelar a verdadeira mulher por trás do mito, tá? Que é a Rainha Vitória. E eu escolhi essa daqui justamente porque tem em português. Então, quando eu ler, eu vou poder compartilhar com vocês. E se vocês quiserem, vocês também podem ler, tá? Vou deixar, como eu falei, o link aqui na descrição do vídeo. Um outro livro que eu encontrei sobre a Era Vitoriana e que me chamou a atenção, esse daqui, que em português foi, se eu não estou enganado, lançado pela Dark Side, e que tem o título de Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. E acabei me interessando, apesar de nunca ter ouvido falar dessa pessoa, mas me interessou o tema, e também porque é sobre o século XIX, então é outra dica aqui de não ficção dessa era vitoriana. Essa autora aqui é bastante famosa porque ela tem blog sobre esse assunto, né, que se chama The Surgeon's Apprentice, quer dizer, o aprendiz do cirurgião, de cirurgião. Vou deixar
o link aqui para vocês poderem acessar. Ela tem um programa também no Smithsonian Channel. Quem tem TV a cabo pode acessar também. É um canal muito bom, aliás, tá? Que é um canal de história. E aqui nesse especial que ela tem, é uma série que ela vai falar da vida das pessoas e como essas pessoas morreram, né? E que acho que tem tudo a ver com esse tema sobre o qual ela escreveu aqui no livro. E agora eu quero falar sobre uma autora que é Gertrude, eu tenho dificuldade de falar o nome dela, tá? É Gertrude Himmelfarb. Foi uma historiadora, ela morreu recentemente. Ela escreveu vários livros de história, sobre história e cultura. Ela tem esse livro aqui que há muito tempo eu quero ler. Nesse livro aqui, que tem em português, ela tem vários livros traduzidos para o português, inclusive recentemente, tá? Esse aqui é Os Caminhos para a Modernidade. Então, ela vai falar sobre o iluminismo britânico, francês e americano. Vai falar sobre a diferença desses 3 movimentos iluministas, nessas 3 regiões, e as consequências para a cultura dessas regiões, desses países. Quem está falando sobre esse livro aqui, falou recentemente, foi a Deb, do canal Reserva Legal. Se vocês não conhecem esse canal e não conhecem a Deb, acabando esse vídeo aqui, acessem o link que eu vou deixar aqui na descrição e vão conhecer o canal da Deb. Ela é uma menina brilhante que lê livros e faz conexões a respeito desses livros, tá? Então ela lê livros de ficção e consegue fazer a correlação das histórias e dos personagens com os livros de não ficção que ela lê, que são livros excelentes, tá? Muito bons, inclusive este aqui, que ela leu, gostou bastante, é um livro que eu tenho há muito tempo interesse de ler, como eu falei, eu quero colocar no topo da pilha aí para 2021. E esse outro livro aqui, que esse eu não sei se tem em português, que é One Nation, Two Cultures. Então essa escritora vai falar sobre a sociedade americana e a revolução cultural que aconteceu durante o século XX. É um livro pequenininho, mas eu sei que é um livro bastante denso. Como eu falei, não sei se tem em português, mas essa autora tem outros livros que foram traduzidos, inclusive recentemente, para o português, tá? Então vale a pena a gente conhecer, porque ela tem uma visão não marxista da história, né? Quer dizer, a história, para ela, não é uma eterna luta de classes, tá bom? Então, e finalmente, né, last but not least, eu quero falar sobre esse livro aqui, O Anti-Americanismo, do Jean-François Revel. Eu vou ler para vocês. Ele foi um jornalista e filósofo francês que morreu em 2006, ele morreu com 82 anos. Esse livro aqui tem em português, mas muito provavelmente fora de catálogo, né? Aquela bela história de ter que ler uns bons livros fora de catálogo, né? Usados. Mas esse autor mesmo se dizia, na juventude, socialista, e durante a vida, ao longo da vida, né? Ele se tornou um crítico do socialismo e do marxismo, e ele escreveu livros sobre isso. E neste livro aqui ele vai contar pra gente o porquê alguns países e algumas pessoas na Europa demonizam os Estados Unidos. Qual a razão disso, né? Qual o fundamento? Então eu achei muito interessante. É um livro bastante conhecido, foi recomendado por várias pessoas que eu assisto aqui no YouTube. Não necessariamente falam de livros, né? Eles têm outros assuntos sobre os quais essas pessoas comentam e citam esse livro aqui. Então, eu comprei para matar minha curiosidade, é um livro fininho, né? Eu espero ler em breve. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Para vocês que chegaram até o final, muito obrigada. Eu quero saber se vocês leram alguns desses livros, se querem ler, se têm interesse sobre esses assuntos. Comentem, vocês sabem que eu respondo todos os comentários de vocês. Se vocês não são inscritos, por favor, inscrevam-se no canal e uma excelente semana para vocês.